Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta manhã, eu declaro aberta a nossa 29ª sessão ordinária da SDI 2, cumprimentando as senhoras e senhores ministros que a compõem, doutor Alvacir Santos, representante do Ministério Público, senhoras e senhores advogados aqui presentes, senhoras e senhores servidores, informo que estarão ausentes hoje, justificadamente, os ministros Renato Lacerda Paiva e o ministro Emanuel Pereira. Então, vamos às preferências dos senhores advogados. Relator excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, processo RO 160, dígito 65 de 2016, em que são partes condomínio do edifício Supercenter Venâncio 3000 e Nelson Nunes Evangelista. Então, com a palavra, o ilustre relator ministro Lélio Bentes Correia. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, trata-se de processo julgado pelo Egresso TRT da 10ª Região. O Ministério Público do Trabalho opina pelo prosseguimento do feito. Impugna-se, mediante mandado de segurança, decisão mediante a qual se deferiu tutela provisória em reclamação trabalhista, determinando-se a reintegração no emprego de dirigente sindical. A fundamentação do impetrante diz com a efetiva correspondência do mandato do dirigente sindical ao ente sindical respectivo, se trata de dirigente de federação, do sindicato, enfim, matéria que desafia a legislação probatória. Por outro lado, nos termos da OJ jurisprudencial número 64 da SDI 2, encontra-se assentado o entendimento no sentido de que não fere direito líquido e certo a concessão de tutela antecipada para a reintegração do empregado protegido por estabilidade provisória decorrente de lei ou norma coletiva. Entendimento que é reforçado pela OJ 142 no sentido de que não existe direito líquido e certo a ser oposto ao contrato de juiz que, antecipando a tutela jurisdicional, determina a reintegração do empregado até a decisão final do processo, quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material, como nos casos de anistiado, aposentado, integrante da função de fábrica, dirigente sindical, portador de doença profissional, do vírus HIV, etc, etc, etc. Ora, senhor presidente, no caso concreto, a razoabilidade do direito em que se funda a decisão antecipatória da tutela reside exatamente na presença inequívoca da garantia de emprego por se tratar de dirigente sindical. A discussão, como já ressaltei, reside apenas na correspondência ao respectivo ente sindical. Diante do entendimento pacificado nas referidas orientações jurisprudenciais, não vislumbro possibilidade de impor reforma à decisão proferida pelo Tribunal de Origem e nego provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Doutor Bruno. Peço a palavra pela empresa recorrente, senhor presidente. Tem procuração dos autos? Tem procuração dos autos. Tá, então, pelo tempo regimental, lhe é concedida a palavra. Senhor presidente, com todo respeito ao voto do ilustre relator ministro Lélio, no entender da empresa recorrente, não se aplica aqui o caso ao OJ 64 nem ao OJ 142, tendo em vista que não há aqui, no entender da empresa, razoabilidade no caso, tendo em vista que o dirigente sindical, neste caso, não tem direito à instabilidade, como se passará a demonstrar aqui. Conforme já exposto no voto do ministro relator, a discussão gira em torno de suposta estabilidade provisória e reintegração. No caso, o trabalhador demitido sem justa causa
pela empresa recorrente, foi empresa filiada ao SEICOM-DF, Sindicato dos Trabalhadores em Imobiliárias e Condomínios do Distrito Federal. Este mesmo empregado foi eleito para suplente de diretoria da FETRATU, Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade do DF. Conforme expressa o Estatuto da FETRATU, em seu artigo 1º, sua representatividade se dará apenas quando a referida categoria e todas as outras elencadas no mesmo artigo não estiverem organizadas em sindicato no Distrito Federal. O mandado de segurança, portanto, demonstrou justamente esta excludente de representatividade, visto que o recorrente é filiado ao SEICOM-DF. Portanto, o trabalhador não detinha a representatividade perante os empregados da recorrente e, por consequência, não se verificam presentes os elementos que justifiquem a antecipação de tutela e reintegração ao emprego, deferida pela autoridade impetrada. A finalidade da garantia de emprego na estabilidade provisória não se dá somente pela ocupação do cargo. Os documentos trazidos pelo próprio autor aos autos originários demonstram que o Estatuto da FETRATU exclui de sua atuação a categoria de empregados de seu ex-empregador, que tem o sindicato no DF, o SEICOM-DF. Assim, a liminar deferida, no entender da recorrente, não observou os requisitos necessários para sua concessão, não se aplicando ao caso às OJs citadas pelo ministro relator, violando, consequentemente, o artigo 300 do CPC e o 555 da Constituição. Portanto, senhor presidente, por esse motivo, requer a recorrente o conhecimento e o provimento para modificar a decisão regional e revogar a decisão impugnada. Perfeito. Ministro Lélio, com a palavra. Senhor presidente, reportando-me ao já asseverado anteriormente, apenas acrescento que, nos termos da decisão antecipatória da tutela, ressalta-se a existência de sentença proferida em ação declaratória, mediante a qual se reconheceu a garantia de emprego de dirigentes sindicais e suplentes da FETRATU em número de 7, entre eles o reclamante. Como afirmei e foi confirmada pela sustentação oral, a discussão cinge-se à definição da correspondência entre o ente sindical e a categoria econômica, e essa é a matéria que deverá ser deslindada em ação própria mediante ampla dilação probatória. Para fins de mandado de segurança, não vislumbro a possibilidade, seja pela efetiva garantia de emprego decorrente da lei, seja pelos efeitos da sentença declaratória já referida, não vislumbro possibilidade de reconhecer violação a direito líquido e certo a partir da decisão proferida. Nego o provimento, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Se for questão de ordem, de fato só. Eu gostaria de complementar, tendo em vista que, posteriormente, o ministro relator tocou na questão da ação declaratória, que não havia sido colocada. Sim, não, mas agora só esclarecimento de questão de fato. Completar sustentação não há previsão no regimento. Mas, então, eu pergunto se há alguma divergência. Senhor presidente, ministro Douglas, com a palavra. Sem embargo da discussão fático-probatória vinculada à efetiva representatividade da FETRATU em relação aos empregados do condomínio reclamado, observo do voto condutor, que transcreve na íntegra a decisão regional, que na ação declaratória mencionada figuraram como partes Montreal Hotéis, Viagens e Turismo e a própria FETRATU. Para melhor exame, em face da dúvida acerca do alcance dessa decisão judicial, eu vou pedir vista regimental. Então, vista regimental, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 259, dígito 46, de 2016, em que são partes Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público do Trabalho da 6ª Região e outros. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Douglas. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado em mandado de segurança no âmbito do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.
O ato judicial censurado no presente mandado de segurança envolve a decisão de indeferimento do ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na condição de assistente simples e, sucessivamente, na condição de amicus curiae. A segurança foi denegada pela Corte Regional sob o fundamento de que a pretensão do impetrante não é a de defender em juízo interesses coletivos ou individuais de advogados, ou intervir em processo em que advogado seja indiciado, acusado ou ofendido, mas sim, objetiva o Conselho, prestar assistência jurídica à sociedade de advogados demandada na ação principal. E por essa razão concluiu pelo não cabimento da admissão do referido órgão na presente relação jurídica processual. Como se sabe, a assistência simples é espécie de intervenção voluntária e tem lugar quando aquele que não é parte na ação é admitido no processo com o objetivo de auxiliar uma das partes na medida em que a decisão desfavorável ao assistido pode lhe acarretar algum tipo de prejuízo. No caso concreto, não me parece presente com todas as vênias o necessário interesse jurídico que justifique a intervenção do Conselho Federal da OAB como assistente simples. Afinal, a resolução da controvérsia instaurada na ação civil pública, seja de forma favorável, seja desfavorável à sociedade de advogados demandada, em nada me parece afetar a esfera jurídica do Conselho Federal da OAB. O eventual reconhecimento de que a sociedade de advogados demandada na ação civil pública descumpre as normas dos artigos 2º e 3º da CLT, com a imposição das condenações cabíveis, não alcançará os demais escritórios de advocacia, tampouco o próprio Conselho Federal da OAB, pessoa jurídica que, como se sabe, detém a responsabilidade legal de dar cumprimento, efetividade aos fins institucionais da própria Ordem dos Advogados do Brasil. O que for decidido no feito originário relativamente à sociedade de prestação de serviços de advocacia lá demandada, em nada, insisto, afetará as relações das demais sociedades de advogados com os profissionais que lhes prestam serviços. Não está em discussão, nos autos da ação civil pública, nenhum direito ou interesse da categoria de advogados considerada coletivamente. Qualquer que seja a solução da causa matriz, a posição do Conselho não será atingida, nem mesmo no que tange aos atos normativos infralegais por ele editados, que dispõem sobre as sociedades de advogados e as relações societárias entre sócios patrimoniais e de serviços e advogados associados. Não há, portanto, repercussão qualquer na esfera jurídica da entidade recorrente a partir do exame de uma situação de fato concreta detectada pelo Ministério Público do Trabalho como fraude aos preceitos imperativos inscritos nos artigos 2º e 3º da CLT. Por esse fundamento, senhor presidente, estou votando neste aspecto pelo desprovimento do recurso e esclareço mais que não há igualmente campo possível para a admissão do Conselho Federal da OAB como amicus curiae em face do exato teor da regra inscrita no artigo 138 do CPC de 2015, que confere discricionariedade ao magistrado para admitir ou não a intervenção de terceiros que poderiam contribuir para a solução da disputa na condição de amicus curiae. Esclareço, uma vez mais, que o debate travado nos autos da ação matriz detém base essencialmente fática a ser dirimida com o exame de elementos de convicção que sejam produzidos a tempo e modo pelos litigantes naqueles autos. Por esses fundamentos, estou votando pelo conhecimento, uma vez preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, e no mérito pelo desprovimento. Perfeito. Doutor Bruno, deseja fazer uso da palavra? Sim, por gentileza. Com procuração dos autos, presidente. Perfeito. Então, pelo tempo regimental. Excelentíssimos senhores ministros, ministro relator, Douglas, ministro-presidente, ilustre membro do parquê, os advogados que aqui estão presentes, cumprimento a todos. A despeito do bem fundamentado, do voto lavrado pela Vossa Excelência, o ministro relator, eu peço vênia para acrescentar alguns aspectos importantes e relevantes que conduzem à conclusão do interesse jurídico do OAB na causa. Bem, inicialmente, convém defender o interesse jurídico do OAB sobre dois aspectos principais. O primeiro, como já mencionado pelo relator, diz respeito à sustentabilidade da regulação conferida pela OAB ao regime de associação e também
nesse mesmo aspecto, a competência da OAB para apurar e punir disciplinarmente as eventuais irregularidades que sejam cometidas na utilização indevida desse instituto para mascarar verdadeiras relações de trabalho. E um segundo aspecto é a utilização da ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho para a tutela de verdadeiros direitos individuais heterogêneos e disponíveis, a despeito de qualquer prévio debate ou prévia conciliação, utilizando-se, inclusive, do auxílio, da participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Bem, conforme demonstrado nas razões de recurso, o artigo 15 da Lei 8.906, o Estatuto da Advocacia, o 43 do Regulamento Geral, informam conferem ao Conselho Federal a competência de, em última instância, regulamentar a relação da sociedade civil, a instituição de sociedade civil de prestação de serviço por profissionais de advocacia e o vínculo pelo qual podem se associar os profissionais que desejam constituir ou compor essa sociedade. Em observância a essa competência legal, como também mencionado pelo ilustre relator, a OAB baixou 2 provimentos, provimento 112 de 2006 e 169 de 2015, que regulamentam especificamente a figura da sociedade de advogados e a figura do advogado associado. E é importante observar, excelências, que esse normativo veda a contratação de advogados associados, cuja prestação de serviço apresente qualquer característica que possa marcar uma relação de emprego. Portanto, para além de qualquer outra questão acessória, a OAB deseja, de fato, apurar e verificar as condições em que se dão o desenvolvimento de trabalho por meio de advogados associados, pois faz parte da sua competência legal e regulamentar, disciplinar, inclusive, como diz o artigo 34 do Estatuto, qualquer infração disciplinar consistente na manutenção de sociedade profissional fora dos preceitos estabelecidos na lei e nos demais normativos da OAB. Daí, portanto, o interesse da OAB, ou seja, diferentemente do que restou registrado no acórdão recorrido e diferentemente do que o Ministério Público colocou em suas ponderações nos autos, a OAB não pretende conferir assistência jurídica a uma sociedade de advogados e nem se colocar em detrimento dos profissionais que são inscritos em seus quadros. A OAB deseja que não sejam confundidas as relações societárias previstas em lei com as relações de emprego contidas na CLT e, caso isso ocorra, a OAB deseja que não sejam fraudadas as relações puramente trabalhistas, ou seja, aquelas firmadas sem observância dos provimentos que se busca zelar, sob o suposto cumprimento de requisitos formais para a constituição da associação profissional. É dizer, a OAB deseja também que eventuais fraudes de ordem fática, apurados de ordem fática, elas não venham a contaminar e mesmo a colocar em risco toda a estruturação jurídica que se coloca para a formação do vínculo de associação. E, no segundo momento, excelências, a OAB também deseja, de certo modo, discutir com profundidade o cabimento da ação civil pública para esses casos, ou seja, para a tutela de direitos individuais heterogêneos e disponíveis, direitos que tocam, direitos esses reconhecidos por jurisprudência aqui do TST, que tocam, por exemplo, o reconhecimento de vínculo, anotação de carteira, pagamento de salários, recolhimento de FGTS, recolhimento de contribuição previdenciária. Há precedentes dessa Corte que demonstram que esses são verdadeiramente direitos individuais heterogêneos e, portanto, não estariam no âmbito da atuação do MP na tutela de direitos coletivos, direitos individuais homogêneos ou direitos difusos. E, nesse aspecto, é interessante trazer à baila que, com todo o respeito e com a devida vênia, a seletividade do Ministério Público no ajuizamento dessas ações contra escritórios de advocacia. Recentemente, colhe-se de uma notícia do Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho aqui da 10ª região, em que uma empresa da indústria moveleira, com 17 empregados menores exercendo atividades noturnas, perigosas e insalubres, foi convidado pelo Ministério Público para ajustar um termo de ajustamento de conduta e abster-se dessa prática. Ou seja, o Ministério Público, nesse caso, ele deu primazia à sua vocação, inclusive a vocação da Justiça do Trabalho, no sentido de sempre preservar pela composição extrajudicial dos conflitos. No caso envolvendo escritórios de advocacia, não. Isso não ocorreu. A despeito de qualquer prévio debate, de qualquer prévia conciliação, de comunicação prévia estabelecida com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB e os escritórios de advocacia são surpreendidos com ações civis públicas que questionam o vínculo associativo e questionam, inclusive, e buscam, inclusive, a tutela de direitos individuais. Então, nesse aspecto, a OAB deseja participar, seja como assistente, e, no caso, como a figura do assistente no direito processual admite somente tomando um dos lados da parte, seja como amicus curiae,
a OAB deseja participar com profundidade dessa discussão, especialmente tendo em vista o seu interesse de participar, se for o caso, junto com o Ministério Público, inclusive para apuração de qualquer abuso, de qualquer excesso que se cometa no âmbito das relações associativas. E não é demais ressaltar, a propósito, que a Ordem dos Advogados do Brasil já encontra-se habilitadas em processos da mesma natureza. Há uma ação civil pública de número 1754/95 de 2011, de relatoria inclusive da ministra Adelaide, em que a OAB participa como parte nesse processo. Nós tivemos algumas audiências bastante salutares com a ministra Adelaide, com a ministra Maria Helena Malman. Inclusive, por iniciativa da OAB, foi promovida uma audiência de conciliação, conduzida, inclusive, pelo excelentíssimo senhor ministro-presidente, ministro Ives Gandra, em que, a despeito das tentativas, tanto da Sociedade de Advogados como da OAB, o resultado não foi frutífero do acordo, mas gerou um interessante debate. Então, gostaríamos de trazer à baila também que esse processo, já há precedentes também dessa Corte que admitem a participação regular da OAB em processos desse jaez. E, por fim, excelências, apenas no que toca à questão da habilitação como amicus curiae, convém também suscitar as razões de recurso que demonstram que, desde a reforma, particularmente a partir da reforma processual de 2015, o Instituto do amicus curiae ele foi recepcionado pelo nosso Códex Processual e demonstra, portanto, como é salutar a utilização desse instituto para o fornecimento de informações de ordem técnica. Nesse sentido, Fred Didier Júnior ele menciona que, dentre as possibilidades de habilitação como amicus curiae, está de uma entidade de classe que pode ajudar na solução de questão que diga respeito à atividade profissional que ela representa, que é nitidamente o caso da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu gostaria também de ressaltar um precedente, uma decisão monocrática, que, embora monocrática, é uma verdadeira lição sobre o Instituto do amicus curiae, de lavra do ministro Gilmar Mendes, é o MS 32033 do Supremo Tribunal Federal, no qual o ministro diz o seguinte: a admissão de amicus curiae confere ao processo um colorido diferenciado, emprestando-lhe caráter pluralista e aberto, que, ao meu ver, não pode ficar restrito ao controle concentrado. Pelo contrário, penso que, justamente por se tratar na questão discutida dos autos, matéria de inegável importância, a jurisdição exercida por este tribunal deve se afastar de uma perspectiva estritamente subjetiva. Nessa decisão, o ministro vem demonstrando a possibilidade, ou seja, como é interessante admitir, que vários autores que possam contribuir para o deslinde da causa sejam admitidos, então, no processo. Daí que este Conselho Federal do OAB renova o seu pedido de habilitação como amicus curiae alternativamente ao pedido de assistência. Então, com essas razões, excelência, pedindo, venha ao relator, e eu novamente reitero, ratifico as razões do recurso e reitero, portanto, o pedido ao final de provimento do presente recurso ordinário. Muito obrigado. Perfeito. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o ilustre advogado pela sustentação oral que produziu e esclarecer inicialmente que não está em discussão aqui qualquer critério de seletividade do Ministério Público do Trabalho na manipulação de ações civis públicas contra determinados escritórios de advocacia. A discussão proposta ao exame deste colegiado diz respeito única e somente ao aspecto processual relativo à admissão ou não do ingresso do Conselho Federal na condição de amicus curiae ou, anteriormente, na condição de assistente simples. E, pelas razões já apresentadas, não me parece presente qualquer interesse jurídico, no caso concreto, que habilite a intervenção do Conselho Federal da OAB. Trata-se de uma ação civil pública fundada em fatos concretos, presumindo-se uma fraude na contratação de advogados que são submetidos a relações de emprego na prática, mas que formalmente são compreendidos como associados a essa sociedade advocatícia. Ouvindo a sustentação, me pus a refletir se a atuação do Conselho, na perspectiva de punir aqueles eventuais escritórios ou profissionais de advocacia que violam, transgridem as regras, inclusive de ordem ética, que presidem a organização dessas estruturas, sociedades advocatícias, não se faria presente ao lado do próprio Ministério Público do Trabalho e não ao lado do escritório que figura como réu nos autos da ação civil pública. Mas eu insisto, não está em discussão a validade e eficácia das portarias editadas pelo pelo Conselho Federal da OAB. O que se discute tão somente é se estão presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. E, por isso, não me parece, de fato, presente o interesse jurídico que autorize o ingresso postulado.
Esclareço mais, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, que igualmente não está em discussão o cabimento da ação civil pública para a tutela dos direitos individuais homogêneos, tutelados pelo Ministério Público nos autos da ação matriz. Quanto a isso, aliás, não há qualquer dúvida doutrinária e jurisprudencial acerca da conveniência e oportunidade do próprio cabimento da manipulação de uma ação civil coletiva. E esclareço também que não desconheço o precedente referido da tribuna da lavra da ministra Adelaide Arantes, um substancioso voto lavrado em 47 laudas, no qual a egrégia segunda turma não conheceu dos recursos de revista do Conselho Federal da OAB, negou o provimento ao agravo de instrumento do Conselho Seccional da OAB de Pernambuco e, igualmente, conheceu e proveu o recurso manifestado pelo escritório de advocacia que figurava como réu naqueles autos apenas para excluir a condenação por dano moral coletivo. Naquele precedente, não se discutiu perante esta Corte, isso é importante que fique claro, presidente, a conveniência, a oportunidade, a legalidade ou mesmo o cabimento do ingresso do Conselho Federal na condição de assistente litisconsorcial. Por esses motivos, eu estou pedindo a máxima vênia para dizer que os objetivos visados pelo Conselho, reafirmados aqui da tribuna, estão sendo, nestes autos, defendidos pelo próprio Ministério Público do Trabalho. E acrescentaria que, a se manter eventual condenação com o trânsito em julgado, o Conselho Federal, que já conhece a existência desta ação, pode extrair as peças necessárias e instaurar o procedimento que entender conveniente no âmbito disciplinar da OAB para sancionar aqueles que transgrediram as regras legais aplicáveis. Fico imaginando se em todas as ações em que se discuta vínculo de emprego entre advogado e escritório de advocacia, se haveria o ingresso do Conselho Federal da OAB. Praticamente seria impossível, inviável, porque nós estamos assistindo a um crescimento exponencial das ações que combatem fraudes na contratação de advogados sob a roupagem formal de sócios, quando, na verdade, são empregados propriamente ditos. É uma questão séria, é uma questão delicada, e o Conselho Federal, de fato, tem que ficar atento para coibir essas fraudes no interesse dos próprios advogados que são vítimas de procedimentos fraudulentos como esse. Mas, no caso dos autos, pela absoluta ausência de interesse jurídico, eu mantenho o voto pedindo vênia para desprover o recurso ordinário. Eu vou pedir para o ilustre procurador, se quiser fazer uso da palavra, como aqui parte, como autor da ação civil pública, porque eu pretendo divergir. Pois não. A palavra. Excelência, o Ministério Público do Trabalho só vem a ressaltar o voto do ministro relator, principalmente nessa segunda parte, quando menciona do interesse do Conselho Federal na punição, que realmente essa punição pode ser feita, se não concomitantemente, a posteriori, quer me parecer até mais a posteriori, porque pela ação civil pública, onde se discutem os fatos, onde se analisam os fatos, e depois, com uma sentença, aí sim se tem um resultado e que o Conselho Federal pode exercer o seu poder punitivo, digamos assim. E, por outro lado, soa ao Ministério Público um pouco contraditória essa alegação de que, por exemplo, um dos interesses seria o interesse de punir, e depois, na sequência, o argumento da discussão do cabimento da ação civil pública. Então, quer me parecer que aí há uma contradição, ou é cabível ou não é cabível, ou se defende o interesse de punir ou não se defende o interesse de punir. As duas, ao mesmo tempo, me parece que é contraditório. Então, nesse sentido, o Ministério Público pede pela manutenção, pelo acompanhamento do voto do excelente ministro relator. Então, eu vou, ministro Douglas, ousar divergir de Vossa Excelência apenas na questão estrita, se é possível ou não o Conselho Federal da OAB fazer parte de uma ação civil pública como assistente simples. E por que eu o faço? Desde que fazia parte do Ministério Público e tive essa alegria de compor o Ministério Público junto com o ministro Lélio Bentes Correia, nós pegamos os começos do uso da ação civil pública. Na Constituição de 88 se ampliou a utilização da ação civil pública, e com a nossa lei complementar de lei orgânica do Ministério Público, se conferiu ao Ministério Público do Trabalho a legitimidade para a ação civil pública para a defesa de interesses
coletivos de natureza social, todos os direitos sociais. O que começou a acontecer, as dificuldades que nós começamos a sentir, é que a natureza dessa ação civil pública, por ser ação coletiva, ela tem uma série de nuances muito diferentes do processo que tinha o interesse individual e o interesse público. Quando nós pegamos interesse difuso, coletivo e individual homogêneo, aquelas, vamos dizer assim, relações que para nós, do ponto de vista processual, eram claras, começam a não ficar confusas, mas precisam de um equacionamento diferente. Vou dar um exemplo que se aplica ao caso. Quando peguei um primeiro inquérito civil público sobre questão de denúncia de contratação sem concurso público por órgãos estatais, que chegamos à conclusão? Que não dava só para manter naquela ação aqueles que estavam sendo, quem que vinha pedir a sociedade, o conjunto daqueles que gostariam de ingressar no serviço público e que estavam sendo alijados por falta de concurso. Então, o Ministério Público estaria defendendo esse conjunto difuso de pessoas que poderiam fazer o concurso. Abria-se o inquérito e se entrava com a ação contra a empresa estatal que contratou sem concurso público. Só que todos aqueles que estavam efetivamente ocupando cargos sem concurso teriam que participar da ação, teriam alguém para defendê-los. E era interessante, porque o sindicato defendia a realização do concurso público e havia um grupo que tinha interesse de ser defendido. Então, não se podia considerar a ação civil pública simplesmente com dois polos. O polo daqueles do Ministério Público, exigindo concurso, a empresa dizendo que não teria que fazer concurso eventualmente, e quem defenderia os que estavam ocupando os cargos imediatamente. Se, eventualmente, como aconteceu em vários casos, a empresa topava fazer um TAC, assinar um TAC. Caso enfrentado por essa SDI2. O Ministério Público coloca a União na parede para que assine um TAC impedindo a contratação de cooperativas de trabalho. O que faz a União? Tanto faz contratar por cooperativa ou por empresa terceirizada. Assina o TAC. Imediatamente, se fosse uma ação civil pública, as cooperativas, a OACB, tinha todo o interesse de participar, porque está sendo decidido em relação a ela, uma questão de âmbito geral. A ação civil pública, eu cheguei a defender que ela tinha natureza jurídica, de dissídio coletivo de natureza jurídica. Por quê? Porque a decisão é uma decisão em abstrato, da ação civil pública, não ação civil coletiva, que você reconhece que um determinado segmento, uma determinada empresa, um determinado setor está atuando em desconformidade ao ordenamento jurídico. Portanto, aqui o provimento pega todos aqueles que eventualmente estejam em desconformidade com a lei. Pois bem, o que eu tenho notado em relação a essa questão de contratação ou não de advogados, de sociedades de advogados? Uma atuação genérica do Ministério Público, essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira ação civil pública que vejo em relação a colocar em xeque a forma dos escritórios se organizarem. Então, começa o Ministério Público a entender que não é possível a contratação, ou melhor, não é possível a sociedade de advogados. Está mexendo com a própria forma de organização dos escritórios, a própria forma de organização das sociedades de advogados. Claro que a OAB e o Conselho Federal têm interesse
como teriam as empresas terceirizadas, e eu tenho sido vencido, reconheço, as empresas terceirizadas, em todos esses casos, por exemplo, de call center, em que nós julgávamos dizendo que a relação é direta com a tomadora de serviço, você está acabando com um segmento daqueles que têm empresas de call center. Aí recorria o tribunal reconhecia a relação de emprego direta com a empresa de telecomunicações, a empresa terceirizada dizia, eu quero recorrer sim, porque se prevalecer essa tese, se prevalecer essa orientação, acabou, a minha empresa tem que fechar. Então, há interesse jurídico, no meu modo de ver, interesse jurídico e interesse econômico. Aqui a OAB tem interesse em esclarecer, trazer elementos para esclarecer se esse tipo de relação, que pode ser societária ou pode ser de emprego, necessariamente tem que ser considerado como emprego e descumprimento da lei. Por isso, eu não estou entrando no mérito, eu estou simplesmente ficando em que, nas ações civis públicas, em que você tem um provimento de natureza abstrata, e que depois é que vai ser estabelecido para cada um dos segmentos o cumprimento, é necessário que todos os elementos sejam trazidos como se fosse um dissídio coletivo de natureza jurídica. Então, por isso, eu acolheria o recurso no sentido de reconhecer a possibilidade, aqui na ação civil pública, de assistência simples. Poderia ser amicus curiae, nós estamos tendendo até que no futuro esse tipo de ação, pelo menos quando chega ao Tribunal Superior do Trabalho, nós possamos até fazer a audiência pública para saber se essa questão é uma questão, do ponto de vista até de apuração de todos os elementos fáticos, se está havendo, por parte de empresas, de sociedades de advogados, esse desvio ou não. Pelo que eu entendi, a OAB aqui está tentando esclarecer a situação como assistente simples, não do Ministério Público, exatamente do escritório de advocacia. Então, eu estaria abrindo a divergência no sentido de dar provimento e reconhecer a legitimidade do Conselho Federal. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, longe de querer polemizar com Vossa Excelência, mas apenas para esclarecer as razões do meu voto. Se nós abrirmos os autos e olharmos para a petição inicial, nós veremos que o Ministério Público do Trabalho denuncia a existência de 25 advogados prestando serviço na condição empregatícia. Anuncia a existência de depoimentos colhidos em inquérito instaurado, transcreve doutrina, transcreve fotografias, aliás, colaciona fotografias do ambiente físico visitado e busca não uma condenação genérica própria de uma ação civil pública voltada à tutela de direitos coletivos e difusos, propriamente ditos, mas, ao contrário, o que pretende o Ministério Público é combater fraude concreta envolvendo 25 advogados submetidos a uma condição jurídica formal que não corresponde à realidade. É uma ação civil coletiva que busca o combate a uma situação de fato concreta. Evidentemente, à luz dos fatos é que se vai resolver a disputa. E, por esse motivo, não me parece possível que o Conselho Federal da OAB, que não tem nenhuma relação com esse ambiente fático, possa prestar qualquer tipo de esclarecimento. É só isso, presidente. Perfeito, mas... então, vou tomar votos. Como vota a ministra Maria Helena Malman? Senhor presidente, eu até pretendia pedir vistas nesse processo em razão do debate que aconteceu na segunda turma, recentemente, e esse processo ainda não foi concluído em razão de embargos de declaração. Naquele processo, eu pedi vistas porque havia uma outra discussão sobre a legitimidade do Ministério Público poder ajuizar a ação coletiva, a ação civil pública. E isso era sustentado pelo Conselho Federal de que havia ilegitimidade do MP. Eu concluí no caso que não haveria ilegitimidade, por todas as razões até expostas por Vossa Excelência, agora, às quais eu estou aderindo os argumentos, mas também, embora naquele processo nós não tenhamos discutido no acordo, na revista,
a legitimidade do Conselho Federal da OAB, isso não foi discutido, é verdade, mas não se estabeleceu nós não tivemos na turma qualquer dúvida quanto à possibilidade do Conselho Federal integrar, né, ser polo passivo da ação. Na verdade, é uma situação um pouco, claro, ela leva a algumas reflexões, mas quando se examina o estatuto do Conselho da OAB, eu encontro aqui o artigo 15, por exemplo, que diz que compete ao presidente do Conselho Federal, da subseção, a tomar conhecimento de fato que possa causar ou que já causou violação de direitos e prerrogativas da profissão, adotar providências judiciais e extrajudiciais. Claro, o que o Conselho afirma e diz e sustenta é que teria que, no caso, quando o Ministério Público ingressa na questão para determinar se há ou não relação de emprego, estaria havendo uma invasão nas questões das próprias prerrogativas do advogado. Mas, na mesma linha que Vossa Excelência expôs, aqui não se trata, eu não estou examinando o mérito, mas simplesmente a questão de participação como assistente litisconsorcial simples, né, adesão simples. Então, por essas razões e por outras que também já discutimos na própria segunda turma, embora numa situação diferente, eu reconheço, mas o princípio é o mesmo. Então, por essas razões, eu estou acompanhando a divergência que Vossa Excelência levantou. Ministro Lélio. Senhor presidente, como já bem esclarecido nos debates, a hipótese diz com suposta fraude praticada por escritório de advocacia em relação a profissionais de advocacia. Assim como o eminente relator, eu não vislumbro como, nessa hipótese, se possa identificar interesse jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil que se identifique com o polo passivo da lide. Na verdade, até o interesse da Ordem, a meu juízo, seria o de coibir que prática desse jaez, caso venha a ser confirmada, se repita no âmbito da advocacia. Por isso, não identifico a possibilidade de reconhecimento de direito líquido certo ao ingresso no feito como assistente. No que diz respeito ao ingresso na qualidade de amicus curiae, o dispositivo processual atribui ao juiz da causa a liberdade para identificar ou não as premissas necessárias ao seu deferimento, razão que, entendo, coíbe a possibilidade de, em sede de mandado de segurança, identificar direito líquido certo. Peço vênia a Vossa Excelência, ministra Maria Helena, e acompanho o voto do eminente relator. Perfeito. Ministro Bresciani. Senhor presidente, no processo matriz, pelo que entendi, o que se debate é a ocorrência de relação de emprego entre os postulantes e o escritório lá reclamado. Hipótese comum e frequente no nosso dia a dia. Eu entendo que, efetivamente, a decisão que vier a ser proferida, ou que tiver sido proferida neste processo matriz, não repercutirá necessariamente nos interesses do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. É hipótese quase que doméstica, e não me lembro desse tipo de intervenção em processos pretéritos. E digo aqui, em relação à ação civil pública, que efetivamente, ainda aqui, não haveria essa reverberação possível com relação aos interesses do próprio Conselho Federal. Por isso, como Sua Excelência o ministro Douglas, não vejo possível assistência. Se assim é, ainda mais com relação à posição de amicus curiae, porque, de fato, a matéria está restrita ao que se debate nos autos principais, com relação a aspectos particulares de fato, que levarão ou levaram as decisões lá tomadas, e que estão restritas àquele processo. Por isso, eu peço todas as vênias a Vossa Excelência e acompanho o eminente relator. Ministra Adelaide, com a palavra. Senhor presidente, com a devida vênia,
embora tenha um precedente meu já anterior no sentido contrário, e uma hipótese também diferente, eu vislumbro interesse jurídico da OAB e interesse da categoria de advogados. A OAB tem 2 provimentos sobre sociedades de advogados e eu também endosso a fundamentação da ministra Maria Helena, porque nós temos um processo que envolve a mesma temática, que é também da 6ª região. E eu vou pedir vênia e vou acompanhar a divergência de Vossa Excelência. Então, eu proclamo que, por voto prevalente da presidência, se decidiu dar provimento ao recurso ordinário, reconhecendo a possibilidade do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil participar como assistente simples no processo em curso. Eu fico como redator designado. Senhor presidente, Ministro eu peço Douglas, juntada de voto vencido do ministro Douglas, ao qual aderem o ministro Lélio e o ministro Bresciani. Presidente, com licença, uma questão de ordem, por gentileza. Sim. Questão de fato. Há um pedido de liminar nessa ação, porque a ação de origem está sendo aparelhada para julgamento do recurso ordinário no Tribunal Regional do Trabalho. Então, seria interessante, por parte da OAB, já ser admitido no estado em que se encontra o processo, para poder participar. O provimento é esse, estou dando provimento ao recurso para poder figurar como assistente simples, nesse sentido. Perfeito. Muito obrigado. Tá bom? Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, processo RO 20.008, dígito 69, de 2017, em que são partes Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul e o Sindicato dos Empregados e Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Fundações Estaduais do Rio Grande do Sul. Então, com a palavra, relator ministro Lélio Bentes Correia. Senhor presidente, trata-se de processo julgado pelo egresso TRT da 4ª Região. A douta Procuradoria-Geral do Trabalho opina pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário. Senhor presidente, recebi petição relativa a esse processo, em que a parte recorrente informa a decisão liminar proferida pelo ministro Gilmar Mendes no último dia 10, se não me engano, determinando a suspensão de todos os feitos que versem à matéria, que é aquela relativa à necessidade de participação do ente sindical nas demissões de natureza coletiva. Ocorre que, nesse caso, a hipótese é de perecimento do objeto do mandado de segurança por força do julgamento superveniente nos autos originários. Entendo, portanto, que, nesse caso, este processo, o mandado de segurança não está alcançado pela decisão do Supremo Tribunal Federal. O que ficará suspenso, obviamente, será o processo principal. Não é? Ali, de fato, aquele feito deverá ser sobrestado, aguardando ulterior decisão da Suprema Corte. Mas, no caso concreto, a questão é meramente processual, não se tisna de nenhuma maneira a eficácia da decisão da Suprema Corte, que se refere ao conteúdo de mérito daquele processo de onde se originou a decisão indigitada coatora. Por isso, senhor presidente, em face da superveniência da sentença nos autos originários e nos termos da súmula 414, item 3º desta Corte Superior, eu conheço, mas nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. Perfeito. Então, doutora Aline, deseja fazer uso da palavra? Sim, excelência. Então, Brevemente. pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, igreja sessão, excelentíssimos senhores ministros, senhoras ministras, eminente senhor representante do Ministério Público do Trabalho, prezados senhores advogados, servidores. Como já mencionou o eminente ministro relator,
no último dia 10 desse mês, foi deferida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental tombada sob o número 486 no Pretório Excelso, ao efeito de determinar a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas pelos juízos vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que condicionem a extinção de entidades da administração pública do Estado do Rio Grande do Sul à conclusão de negociações coletivas no âmbito da Justiça do Trabalho, aí compreendida a reclamatória trabalhista em que proferida a decisão liminar que desafiou o presente mandado de segurança. Nesse passo, a parte já ter sido proferida a sentença na reclamatória e sem desprezar os termos da súmula número 414 dessa Egrégia Corte, a Fundação entende, com todas as vênias ao eminente ministro relator, que uma vez ordenada a suspensão do feito originário, inviável é o prosseguimento ou o julgamento em quaisquer termos do presente recurso, cujo sobrestamento, portanto, é medida de rigor em atenção ao comando exarado na sobredita DPF. E ainda que assim não se entenda, eminentes ministros, por aplicação da súmula número 414, justamente o caso, com todas as vênias, seria então de julgar prejudicado o presente recurso e não negar-lhe provimento, como sugere o eminente ministro relator. Eu gostaria de salientar que, entre as razões de decidido o eminente ministro Gilmar Mendes, na decisão que concedeu a liminar já noticiada, se considerou que as decisões, dentre as quais, eu repito, aquelas proferidas na reclamatória originária, acabaram por instaurar conflito entre os poderes, na medida em que interferem na gestão estadual, obstaculizando a execução de decisões políticas tomadas pelo Poder Executivo e acolhidas pelo Poder Legislativo Estadual, além de impedir a adoção das medidas concretas de gestão que visam a contornar a crise financeira do Estado. De fato, excelências, é por demais sabido que o Estado do Rio Grande do Sul se encontra em meio à mais severa crise das finanças públicas da sua história, sendo pública e notória a situação de penúria econômica que enfrenta, na medida em que tem encontrado dificuldades financeiras, inclusive para manter os seus compromissos mais essenciais, a exemplo do pagamento dos servidores da administração direta. Também, em razão dessa caótica situação financeira e a fim de obstar a adoção de medidas restritivas em razão do não pagamento da parcela mensal do contrato referente à dívida à vida com a União Federal, o Estado do Rio Grande do Sul igualmente ajuizou junto à Corte Suprema a ação cautelar número 3.959 e a ação civil originária número 2.755, distribuídas à relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, que, ao deferir a liminar postulada, bem destacou que, abre aspas, pode-se afirmar, ao menos em exame preliminar, que o quadro chegou ao ponto dramático hoje vivenciado, não em decorrência da omissão do governo do Estado, mas de circunstâncias alheias à vontade e ao alcance do Poder Executivo local. Além disso, esse Estado tem sido protagonista no debate do projeto de lei relativo à renegociação da dívida dos Estados com a União, que culminou na aprovação da Lei Complementar número 159, de 2017, já tendo, inclusive, formalizado o seu interesse em aderir ao regime de recuperação fiscal por ela instituído. E é exatamente nesse panorama que estão sendo tomadas as medidas que objetivam o enquadramento do ente federativo estatal nas condições exigidas para adesão no chamado RRF, bem como com o objetivo de modernização das estruturas da administração pública estadual, conferindo-lhes maior efetividade com menor custo aos serviços públicos prestados. É por isso que o governo do Estado vem promovendo essa série de alterações que visam ao redesenho do seu aparato e também ao corte de gastos públicos com processos obsoletos. Eu insisto aqui que é nesse contexto que foi editada a Lei Estadual número 14.982, de 2017, que previu a extinção da Fundação Hora Recorrente,
medida essa determinada, portanto, por motivos econômicos, técnicos e estruturais, que culminaram na edição de ato de vontade política, que propõe, de um lado, a redução da prestação de serviços públicos não essenciais e, de outro, a despedida dos empregados públicos não estáveis, com a consequente redução da folha de pessoal suportada pelo Estado do Rio Grande do Sul, visando justamente ao cumprimento do regime de recuperação fiscal em negociação com a União. Portanto, Excelências, trata-se de programa voltado ao enxugamento da máquina pública, proposto pelo governante democraticamente eleito pela população gaúcha e aprovado após amplo debate dos mais diversos setores da sociedade pelos representantes igualmente legitimamente escolhidos pela sociedade gaúcha. Nada obstante, o sindicato representante da categoria laboral aforou a reclamatória originária, questionando a forma de despedida determinada, bem como postulando fosse entabulada a negociação coletiva anteriormente às rescisões contratuais legalmente previstas. E na referida ação foi deferida a tutela provisória, ao efeito de determinar que a hora recorrente se abstenha de promover a dispensa dos empregados que integram a categoria profissional representada, até que se conclua o processo de negociação coletiva, bem como da prática de qualquer ato tendente a esvaziar as atividades da Fundação, tudo sob pena de multa diária, sendo essa a decisão que desafiou o presente mandado de segurança. Portanto, Excelências, caso se entenda pela impossibilidade de sobrestamento do feito, nos termos do voto do eminente ministro relator, pede-se vênia para repisar, será absolutamente discutível a aplicabilidade dos precedentes judiciais invocados nas decisões recorridas, notadamente o proferido no notório caso Embraer, ao presente feito, pois é certo que a premissa fixada não é aplicável à administração pública direta, autárquica e fundacional. Assim é que a decisão agride o arcabouço constitucional aplicável ao setor público, ao menos por 3 motivos, quais sejam: diferentemente do particular, a quem é permitido fazer o que a lei não proíbe, a administração pública somente é autorizado a fazer o que a lei expressamente permite, o que colide com a exigência coercitiva da obrigação de fazer ou não fazer, que não se fundamenta em lei. O procedimento de reestruturação da administração pública é totalmente distinto da iniciativa privada, submetendo-se desde o princípio ao escrutínio popular. E, além disso, as limitações constitucionais orçamentárias que restringem a atuação da administração pública, notadamente o disposto no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, igualmente não se coadunam com a exigência da negociação coletiva. Assim, aqui no caso da decisão de dispensa em massa, motivada pela extinção de uma entidade pública, não se está diante do manejo meramente unilateral e potestativista das dispensas trabalhistas coletivas. Muito ao contrário, a decisão administrativa que fundamenta as referidas dispensas embasa-se em decisão popular constante de lei, amplamente discutida e aprovada pela Assembleia Legislativa. A obrigatoriedade de submissão da decisão popular à autorização do sindicato profissional, nesse sentido, ofende frontalmente as competências constitucionalmente outorgadas aos poderes para as decisões que culminaram na aprovação. Mais um minuto para concluir a sua sustentação. Certo, que extingue essa fundação e autoriza a rescisão contratual dos empregados não estáveis a ela vinculados. Portanto, aqui, concluindo, Excelências, com o perdão pela demora na sustentação, mas a Fundação insiste no pedido de sobrestamento do feito. Caso assim não se entenda, requer seja integralmente provido o recurso ordinário ou sucessivamente julgado ele prejudicado nos termos da súmula 414. Muito obrigada. Perfeito. Ministro, eu registro, por enquanto, a presença da doutora Renata, assim que, se houver divergência, está garantido o uso da palavra. Obrigado, excelência. Ministro Lélio, com a palavra. Senhor presidente, como vossas excelências percebem, o meu voto se atém ao aspecto puramente processual. Não é? O mandado de segurança atacava
a decisão de caráter cautelar proferido no feito principal e, sobrevindo a sentença naqueles mesmos autos, a jurisprudência é cediça, sumulada já no sentido de que perece o objeto da ação mandamental. Quanto à suspensão do feito, quer me parecer que seria uma medida absolutamente inócua, tendo em vista que, em nenhuma hipótese, qualquer que seja o sentido da decisão que virá a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da DPF 486, esse mandado de segurança teria condição de prosperar. Ele ficaria suspenso apenas para aguardar a decisão do Supremo e, em seguida, nós o extinguirmos pelo óbice processual já enunciado. Ressalto, aliás, que na decisão proferida por Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, determina-se a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas pelos juízos vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que condicionem a extinção de entidades da administração pública do Estado do Rio Grande do Sul à conclusão de negociações coletivas no âmbito do seu trabalho. Ou seja, a decisão atende o objetivo da parte ora recorrente, na medida em que suspende imediatamente os efeitos da decisão proferida no processo principal. Esse seria, inclusive, na verdade, a edição dessa medida pela Suprema Corte é mais um motivo a reforçar a perda do objeto da presente ação mandamental. E, por fim, esclareço, senhor presidente, que nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 2016 de 2009, a consequência do perecimento do objeto é o não provimento do recurso. Trata-se de uma alteração introduzida em relação à sistemática processual anterior, em que, efetivamente, a consequência seria a extinção do feito sem resolução do mérito, mas, a partir da Lei 12.016, a consequência passou a ser a denegação da ordem pleiteada. Com esse fundamento, senhor presidente, saudando as ilustres e combativas advogadas que assomam a tribuna, eu mantenho o voto. Pergunto se há alguma divergência. Aqui, doutora Aline, o problema só é a questão processual mesmo. E nem daria para sobrestar, porque o sobrestamento seria de recurso extraordinário. Recurso extraordinário, nesse mandado de segurança, como a questão é processual, não está entrando no mérito. No mérito, Vossa Excelência, no meu modo de ver, tem toda a razão. Se tivéssemos que entrar no mérito. Mas aqui, agora, a discussão vai ser continuando na via normal do processo em recurso ordinário para o tribunal e eventual revista para cá. Então, assim se decide a unanimidade. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 97, dígito 56 de 2016, em que são partes Humberto Jorge de Araújo Pontes e Lumen, Faculdade de Ciências Contábeis, Luiz Mendes, LTDA. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário, interposto contra acórdão lavrado em mandado de segurança pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, e a matéria debatida diz respeito à legalidade do bloqueio de numerário presente em conta destinada ao recebimento de salários pelo impetrante. Nós observamos que, no caso dos autos, o procedimento da apreensão de valores teve início sob a vigência do Código de 73 e, por esse motivo, a Corte de Origem concedeu, em parte, a segurança para limitar a ordem de bloqueio aos valores correspondentes a 20% dos ganhos mensais, vencimentos brutos, até integral quitação da dívida trabalhista. A jurisprudência desta Corte, sob a vigência do Código de 73, se edificou no sentido de considerar ilegal qualquer tipo de penhora sobre valores presentes em conta destinada ao recebimento de salários e o fez à luz do que se continha no artigo 649 do Código de Processo Civil de 73, precisamente do inciso 4 do referido dispositivo legal. Com o advento do novo Código, o debate sobre a impenhorabilidade dos salários ganhou novas cores
em face da disciplina imposta ao artigo 833, parágrafo 2º do referido Código. Está dito ali que a impenhorabilidade de salários não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos. Por esse motivo, senhor presidente, eu ia destacar esse caso porque me parece relevante. A ministra Malma, a ministra Adelaide têm casos hoje pautados com essa mesma discussão e, à luz do novo Código, me parece que esta subseção deve caminhar no sentido de reconhecer a possibilidade da penhora de valores presentes em conta salário, desde que observado o limite máximo de 50% dos ganhos líquidos do devedor, porque é este o percentual presente também no parágrafo 3º do artigo 529 do novo Código de Processo Civil. Com esses fundamentos, presidente, chamando a atenção para a nova disciplina processual e observando que o acórdão regional proferiu decisão em sintonia com a nova ordem processual e ainda considerando o princípio tempus regit actum, eu estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Perfeito. O senhor Paulino deseja fazer uso da palavra? Sim, excelência. Tem procuração nos autos? Sim. Então, pelo tempo regimental, lhe Excelentíssimo senhor ministro-presidente, Ives Gandra, excelentíssimo senhor ministro-relator Douglas Alencar, em nome de quem cumprimento os demais membros, os demais ministros que compõem esta subseção, excelentíssimo senhor subprocurador-geral do Trabalho, serventuários desta Casa, meus colegas advogados. Trata-se de recurso ordinário e mandado de segurança impetrado pelo recorrente Humberto José de Araújo Pontes, e que é recorrida Maria Margarete Guimarães Batista, tendo como autoridade coautora o juiz substituto do trabalho da primeira vara de João Pessoa, Paraíba, nos autos da reclamação trabalhista 00148800572014-53001, em que litigam Maria Margarete Magalhães Batista, Lume Faculdades, que determinou a penhora da conta salário e da remuneração do impetrante ex-sócio da faculdade executada. Por meio de decisão monocrática, a relatora do mandato de segurança suspendeu a ordem de bloqueio da conta salário do recorrente impetrante nos seguintes termos: concedo a liminar para suspender a ordem de bloqueio da conta corrente tal, agência tal, Banco do Brasil, titularidade do impetrante, levado a efeito nos autos da reclamação trabalhista originária. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, tendo como a relatora o seu voto vencido, decidiu conforme a seguinte parte do acórdão, o dispositivo. Nesse caso, concedo parcialmente a segurança para determinar a autoridade impetrada que limite a constituição percentual mensal de 20% dos vencimentos brutos do impetrante até a integral quitação do débito. Importante aduzir, excelências, que o respeitável acordo merece ser reformado, uma vez que afronta a OJ 153 desta subseção de dissídio individual e o artigo 8334 do novo Código de Processo Civil. Vejamos. Mandado de segurança, execução, ordem de penhora sobre valores existentes em conta salário, artigo 6495 do CPC, ilegalidade. Ofende direito líquido e certo, decisão que determina bloqueio de numerário existente em conta salário para satisfação do crédito trabalhista, ainda que seja limitada a determinação, limitada a determinado percentual dos valores recebidos ou valor revertido para o fundo de aplicação ou poupança, visto que o artigo 649 inciso 4 do CPC contém norma imperativa, que não admite interpretação ampliativa, sendo exceção prevista no artigo 649, parágrafo 2º do CPC, espécie e não gênero de crédito de natureza alimentar, não englobando o crédito trabalhista. Por sua vez, o novo Código de Processo Civil, no artigo 833, de conhecimento de Vossas Excelências, são impenhoráveis. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários profissionais liberais. Logo, configurada grave lesão a recorrente e impetrante no caso dos autos. O impetrante é servidor público do Estado da Paraíba, exerce o cargo de perito oficial do Instituto de Polícia Científica do Estado da Paraíba e foi sócio dessa faculdade. Ou seja, é um sócio retirante há mais de 5 anos que não faz parte do quadro societário e teve a ordem de constrição de seu subsídio no importe de 20%. Então, neste sentido, a jurisprudência do TST
É importante salientar também que o ordenamento jurídico brasileiro sustenta a imperabilidade dos salários, seja parcial ou total, com base no artigo 7º da Constituição e no já citado 833. Trago no recurso ordinário decisões de lavra do ministro Alberto Bresciani e do próprio ministro relator Douglas Alencar. Cito também recurso ordinário julgado em 26 de setembro, de relatoria também do ministro Douglas, que assiste razão ao executado que tem constrição de sua remuneração em qualquer que seja o limite. Então, são essas as considerações. É importante salientar que, em permitindo a constrição de valores, é importante salientar também que, nesse caso, os descontos são feitos diretamente na folha de pagamento do executado. Ou seja, a mesma proteção que há o crédito trabalhista, há também de se dar ao subsídio do executado. Nesse caso, inclusive, sob pena de levá-lo à ruína. Então, creio que são esses os fundamentos. O recorrente entende que há outros meios de execução nesse caso, inclusive que não foram esgotados no processo principal, e por essas razões a gente entende que deve prevalecer o entendimento da OJ 153 dessa subseção. Obrigado. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, me parece que os precedentes citados pelo ilustre advogado foram estruturados com base na redação anterior da OJ 153 desta Corte, que assinalava, sem dúvida, a ilegalidade da apreensão de crédito presente em conta destinada ao recebimento de salários. A impenhorabilidade dos salários foi reconhecida por esta subseção, inclusive matéria objeto da OJ 153, invocada da tribuna, mas nós, me parece, devamos enfrentar a matéria à luz do novo Código de Processo Civil, que expressamente prevê a possibilidade da penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos. Observo também que o artigo 529, parágrafo 3º do Código de Processo Civil estabelece esse percentual de 50%. Essa discussão sobre a penhorabilidade parcial de salário é uma discussão antiga e nós, obviamente, ficamos a valorar princípios, ideais contraditórios. De um lado, o interesse do Poder Judiciário na efetividade da prestação jurisdicional, na satisfação de um crédito de natureza alimentar, e de outro, a previsão legal que igualmente reconhece dignidade ao devedor e que consagra o princípio da menor onerosidade. Como nós precisamos caminhar no sentido de realizar aquilo que se consagrou em coisas julgadas, é por esse motivo que estou propondo ao colegiado uma nova diretriz, uma nova orientação, no sentido de que é possível, sim, a penhora de conta-salário, observado parâmetros percentuais fixados pelo juiz da causa, à luz de noções essenciais de equidade, compatibilizando o ideal da efetividade e também o ideal do não comprometimento da dignidade do próprio devedor. Eu peço vênia ao ilustre advogado e esclareço que é realmente uma mudança de posição pessoal em relação ao tema, à luz do novo Código de Processo Civil. Ratifico o voto, presidente, mas há ainda um detalhe a ser esclarecido, que é o seguinte: a eminente desembargadora relatora deferiu o liminar, determinando a liberação dos valores que foram penhorados. Então, as constrições processadas à luz do Código de Processo Civil foram desfeitas. Posteriormente, em razão do agravo, o tribunal restabeleceu a ordem de penhora, estabelecendo o limite de 20%. As constrições impugnadas, portanto, foram processadas já na vigência do novo Código e, por isso, me parecem perfeitamente lícitas, razão que me impõe votar pelo desprovimento do recurso. Pergunto se há alguma divergência. Senhor presidente, Ministro Lélio, com a palavra. Apenas uma dúvida que me assaltou. Quanto à tese sustentada pelo eminente relator, sob a égide do novo Código de Processo Civil, acompanho integralmente Sua Excelência, mas eu verifico que nesse processo da leitura da petição inicial, extraio que o ato indigitado coator é identificado como um despacho
proferido em 12 de abril de 2016. Essa indicação corresponde à decisão do juiz da primeira vara de trabalho de João Pessoa, que indeferiu o pedido de desbloqueio da conta salário do impetrante. A página 21 do PDF, eu encontro que o bloqueio foi determinado em 18 de março de 2015 e o mandado de segurança foi impetrado em março de 2016. Então, a dúvida que me assalta é se aqui nós não estaríamos diante de uma hipótese de decadência, porque o ato coator foi aquele que determinou o bloqueio da conta salário, não o indeferimento do pedido de desbloqueio, porque isso daí resultaria para a parte a oportunidade de estar sempre renovando o seu prazo para impetração do mandado de segurança. Essa foi a dúvida, ministro Douglas, que me assaltou e que eu trago aqui. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, agradeço ao ministro Lélio. De fato, não me debrucei sobre esse aspecto. Peço, então, a suspensão do julgamento então fica com notas adiado. taquigráficas. Perfeito. Notas taquigráficas, inclusive da sustentação oral. Então, vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 98, dígito 13, de 2010. Em que são partes João de Matos Guedes da Silva e Santana de Souza Barbosa e outros. A palavra ao ministro Lélio, ou ministro Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória julgada improcedente pelo egrégio TRT da 18ª Região. Há uma preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, que eu rejeito nos termos do artigo 1013, parágrafo 1º do CPC. Nulidades também do acórdão por cerceamento de direitos de defesa, aqui rejeitada pelas razões expostas na origem. Na verdade, a ação rescisória vem calcada na existência de prova falsa, erro de fato e violação de preceitos constitucionais e legais, ao fundamento de que o laudo pericial no processo matriz não teria chegado à conclusão adequada com relação ao nexo de causalidade ou concausalidade da moléstia sofrida pelo trabalhador que ora recorre. O fato é que não se trata exatamente, segundo o próprio relato traçado na petição inicial, de falsidade de prova nos termos que autorizariam o desfazimento da coisa julgada. Na verdade, a parte pretende incorreta a conclusão a que chegou o perito. A matéria foi discutida na decisão rescindenda suficientemente, por isso não haveria erro de fato, e os preceitos tidos por violados esbarram, inclusive, na ausência de impugnação do autor ao laudo pericial produzido no processo matriz, de modo que a ação rescisória toma cor de recurso ordinário e esbarra na súmula 410 desta Corte. Por essa razão, eu nego o provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Então, aqui é apenas o registro, né, da presença do doutor Bruno. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se distintos, temos voto relator. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 73.200, dígito 54, de 2009, em que são partes Valério e Erkson e Mediclin, Clínica da Mulher, da Criança, LTDA e outra. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, o nono regional julgou extinta a ação rescisória sem resolução de mérito nos termos do artigo 267.1 do CPC de 73. Há uma preliminar de nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, a via é a ordinária e por isso eu a rejeito nos termos do artigo 1013, parágrafo 1º do CPC. Na hipótese dos autos, o regional decidiu pela impossibilidade jurídica do pedido nos termos do CPC de 1973, que rege a ação em curso, e o fez porque a decisão regional apontada como rescindenda foi substituída não só por acórdão turmário desta Corte, mas também por decisão da SDI 1 em embargos.
efetivamente, os temas sobre os quais repousam os fundamentos da ação rescisória, elisão de revelia e irregularidades em distribuição, foram objeto não só do acórdão turmário, como também do acórdão da egrégia SDI1, todas essas decisões disponibilizadas em meu voto, à consulta de vossas excelências. Nesses termos, de fato, incide a compreensão da súmula 192.2 desta Corte, segundo ainda a compreensão do CPC de 73, que, insisto, rege a matéria. Com relação aos honorários advocatícios, a decisão de origem está em consonância com a súmula 219.2. Por isso, eu nego o provimento ao recurso ordinário. Senhor presidente, falo pelo recorrente. Tem procuração nos autos? Sim. Então, pelo tempo regimental, lhe é concedida a palavra. Obrigada. Egrégio colegiado, excelentíssimos ministros, pugna ao recorrente em que pese a proposta de voto do eminente relator, pugna ao recorrente pelo conhecimento e provimento desse recurso ordinário, a fim de que seja afastada a extinção prematura, ou, enfim, a impossibilidade jurídica do pedido, e para que seja reconhecida a competência da Corte Regional para apreciação do pedido rescisório. A razão para isso é bastante simples. Em que pese realmente tenha havido menção aos dispositivos de lei que são objeto da rescisória, nos acórdãos outrora prolatados em sede de recurso de revista e em sede de recurso de embargos, o que se observa é que não houve análise de mérito a respeito da existência ou não de violação desses dispositivos no bojo daquelas decisões. Ao que parece, a decisão regional se apegou ao argumento de que também a análise de preliminar de mérito por negativa de prestação jurisdicional que foi feito no recurso de revista apresentado no bojo da ação originária, teria havido análise também do julgamento da violação aos artigos 832, 458 do CPC, então vigente, e também da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55. Mas, em realidade, naquela situação, houve apenas um mero exame de preliminar de mérito recursal de nulidade daquele acórdão, em razão da inexistência de adequada prestação jurisdicional, ou seja, o tribunal, naquela ocasião, não teria promovido o exame das questões suscitadas nos aclaratórios. Em relação às demais questões, nada obstante, com a devida vênia, ao que parece, o recurso de revista e o recurso de embargos, eles não comportaram conhecimento prefeito de exame do mérito naquelas decisões outrora proferidas. Então, diante desses fatos, o que pretende, o que insiste o recorrente é que a aplicação é do inciso 1º da súmula 192, que atrai a competência originária do Tribunal Regional do Trabalho. Então, seriam essas as considerações. Perfeito. Ministro Alberto. Senhor presidente, embora cumprimentando a doutora Thaís, efetivamente as decisões proferidas não só pela turma, mas sobretudo aquela decisão proferida pela SDI1, cuidaram dos temas que são objeto da ação rescisória e não conheceram, e a decisão não conheceu dos embargos, efetivamente porque não divisou violações, como era possível à época em que proferida, com relação àqueles mesmos temas. Por isso, ainda que se desfizesse, em hipótese absurda, a decisão regional, prevaleceriam as decisões posteriores que afastaram as impugnações postas pela parte, subsistiriam no mundo jurídico a afastar o quanto pretende. É por isso que subsiste, na compreensão do Código 73, a impossibilidade jurídica. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo sentido, nós temos voto do relator. Não tendo vistas regimentais, sem processos em condição de julgamento, agradecendo a participação de todos, a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.